Fala, galerinha, começando aí mais uma aula de geografia com essa galera, professor Jorge, do terceiro ano, que é top de linha. Olha só, hoje, professor Jorge, a gente vai ter aquele momento Agora Vai, que é um momento, galerinha, de preparação para essa galera que já vai estar fazendo a prova do Enem. E para fazer prova de Enem tem que fazer revisão e tem que exercitar o máximo possível de questões, não é isso, professor Jorge? Perfeito. E aproveitar a oportunidade para passar algumas dicas. Com certeza. Não só passar dicas, mas como fazer uma espécie de aprofundamento Aprofundamento. nas questões que, inclusive, eles já viram. Muito bem. Faremos uma abordagem em cada questão para lembrar o nosso aluno do que já foi visto. E ele vai ver nessas questões, professor Rogério, que muitas delas estavam no Enem e foi falado aqui para eles Com certeza. durante nossas aulas. Então, no Enem, aproveitando que a gente está falando, vai cair questões aí que ele viu lá no primeiro ano, no segundo ano e algumas revisões de terceiro ano. Então, querido aluno, você tem que entender o seguinte, ó, que as questões que a gente separou para este momento, né, são questões que você já estudou lá no primeiro e no segundo ano e também tem alguns assuntos que estudamos durante essas primeiras aulas aqui do terceiro ano. Perfeito. Então, esse momento que a gente vai ter na unidade 1, na unidade 2, na unidade 3, é chamado de Agora Vai, trilhando rumo aí para o Enem, certo? E lá na unidade 3, nós já mandamos até no plano, já comunicamos aí para o professor presencial, via grupo de WhatsApp da mediação tecnológica, é o seguinte, galerinha, que vocês, a atividade do terceiro ano, extra classe, professor Jorge, é uma aplicação de um simulado do Agora Vai trilhando que a gente já está preparando, certo? Certo. Então, a atividade extra classe do terceiro, nós pensamos aí nessa possibilidade de você treinar ainda mais para o Enem com essa preparação do simulado, que vai ser aplicado lá na terceira unidade, lá no finalzinho quase. Exatamente. Certo? Alguma orientação? Só essa observação, né? Que o que a gente pretende com isso? A gente pretende que esse aluno foque, que esse aluno fique fera. Né? Isso não são temas que estavam na prova do Enem. Muito e a bem. gente vai aqui destrinchar para o nosso aluno. Com certeza. Então, fique atento, que a gente sempre está falando, olha, essa questão está incorreta por esse motivo, ou essa questão, de repente, não se enquadra por outro motivo. Então, essas dicas, galera, são dicas aí preciosas. Certo, professor Jorge? Então, vamos junto? Vamos lá para o quadro. Na hora da resolução, uma dica aí para vocês, ó, que a gente vai analisar várias questões, vai tentando aí, né, com o colega do teu lado, com a tua turma, interagindo com o professor presencial, falando, a alternativa correta antes da gente responder a A, é a B, é a C, não é isso? E vamos ver o resultado. Agora vai Enem 2022, nossa aula de aula 14.1, nós iremos observar e abordar nessa aula conteúdos de geografias aplicados em questões do Enem e também vestibulares. Isso. E também podemos falar e podia até estar escrito aqui, Rogério, né? E comentários né? sobre cada questão. Com certeza. Né? Beleza? Então tá. Vamos lá. Habilidade é identificar os significados históricos e geográficos das relações de poder entre as nações. Muito bem. Vamos então, lá. Se prepara aí que vai começar o nosso Agora Vai Enem. Eita, Rogério, olha aí. Tu que tem a voz bonita, lê para nós aí. Vamos lá. Questão 1. Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza. Com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invadir a noite, perde sentido a separação tradicional entre o trabalho e descanso. Todas as partes do dia
podem ser aproveitadas produtivamente. Interessante, Rogério. Isso aí é Bem interessante. até meio filosófico. Já ia né? falar, Filosófico, lembrei né? do professor Jorge. É meio filosófico, porque olha só que ele fala, ficou até meio que poético, né? Olha só. Muito bem. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Trabalho e descanso também nos leva a um pensamento sociológico. Isso mesmo. Não é isso? Esse trabalho e descanso também nos reflete e nos remete a processos históricos dessa revolução industrial. Não é isso que falamos que, inclusive, trabalhavam crianças e não tinha jornada de trabalho pré-definida. É isso? Então, realmente, teve momentos, e ainda tem, que o descanso não é perfeito, não é como deveria ser. É isso? E aí a luz entra no sentido de dizer que estamos num nível tecnológico em que você pode estar dentro de um lugar em que você não sabe mais se é dia ou noite trabalhando, se você não sair lá fora. Com certeza. E aí a única coisa que vai te dizer se é dia ou noite é se você tiver um relógio. Muito bem. É isso que a questão está falando. E aí nós temos esse trabalho exaustivo que acontece hoje em dia, né, em vários locais ainda, e com o principal objetivo de entregar produtividade, né, professor Jorge? Produtividade. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, professor Jorge. A gente já começa falando para vocês. É um texto modelo Enem, uma questão modelo Enem, porque o modelo Enem sempre vai trazer uma imagem, né, no início, ou de repente esse pequeno texto, fragmento de um texto, para poder você contextualizar o que a questão vai pedir. Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência a... Alternativa A, melhoria da qualidade da produção industrial. B, redução da oferta de emprego nas zonas rurais. C, permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários. D, diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas. E aí, ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. E aí, Rogério, garotada esperta aí, já está todo mundo pensando aí, né? Ah, professor, então marca aí, fala aí. Marca, e aí? Faz aí uma tabelinha aí no caderno, já que essa é a nossa aula, é só sobre atividade. Só sobre atividade, vamos fazer isso. Então pega, sabe? Boa caderno, dica. Né? Passa a dica caderno. aí, pega caderno. Questão 1, 2, 3, aí coloca, vai colocando aí e vão interagindo entre os colegas. Vão interagindo pra gente e depois divulga aí entre a turma, né? Ah, acertei 8 de 10, acertei 5, pra gente verificar, né, a evolução e guarde essa folha, deixe no caderno mesmo. Geografia agora vai, unidade 1, porque lá na unidade 2 nós teremos agora vai também, para você verificar toda essa questão da evolução. Porque na unidade 3, como falamos há pouco, ele vai ter um momento realmente que na mão da massa, onde ele vai fazer simulado impresso como uma atividade extra classe, e aí sim a gente vai verificar o resultado dessa atividade. Beleza. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a interpretar junto com o aluno? Bora agora, de olho na tela. Olha, professor Jorge, já começo falando de uma aqui, ó, que eu fiquei, ó, permissão ao trabalhador para controlar o seu próprio horário de trabalho, sua jornada. E aí? O texto está falando sobre essa permissão, de ele ter essa opção de ele controlar e com essas mudanças. Tu está na C, né? Na C. Permissão ao trabalhador para controlar seu... Nunca. Não existe isso. Nem no passado é que não tinha mesmo, e hoje também não tem essa flexibilidade. Não. Permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários. Rogério, eu estou te falar que tem algo parecido com isso. As grandes corporações das multinacionais fazem isso, mas isso são poucas realidades. Com certeza. No geralzão, não funciona não assim. Funciona. Então, isso aqui, ó, permissão ao trabalhador para controlar seu próprio horário, olha. Não, ele pode fazer o seu próprio horário, mas ele vai ter uma jornada a cumprir diária. Uma jornada, exatamente. Apesar de ser flexível, mas ele vai ter. Exatamente. Melhoria da qualidade da produção industrial. Isso não tem nada a ver. Está falando o texto sobre dia e noite, trabalho e descanso. Não é isso? Então, não vai ser a melhoria da qualidade.
da produção não, tá? Com certeza. Redução da oferta de emprego nas zonas rurais. E aí, Rogério? O texto não falou em nenhum momento de áreas, né? Nem de Ele não espaço falou rural, sobre nem de zona... espaço urbano. Não. Então, isso daí às vezes já vem para ser fuga mesmo, para você eliminar. E às vezes vem só para confundir, né? Fazer volume, né? Fazer volume. E embora o texto fale sobre a questão do avanço tecnológico, a gente entenda que está falando de produção industrial, dessa sociedade urbana industrial, mas, querido aluno, não menciona zona rural ou zona urbana. Muito bem. Então, essa aí também está de graça. Essa B aí ficou de graça para você chance. cortar. Beleza? E a D, Rogério? Diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas. E aí? Ficamos pensativos agora, eu e tu, não foi? Com certeza, né? Diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquina. Meu amigo, se você está trabalhando com uma máquina, você tem que ter muito mais atenção. Com certeza. O trabalho com máquinas exige essa atenção. Com certeza. Atenção e qualificação, né? Exatamente. Qualificação. Quando você se qualifica, aí que a atenção é redobrada. Muito bem. Ok? Então não existe essa diminuição, não. Ok? Só sobrou uma. Ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. Quando está falando já não sabe se é dia, noite, né? Se não sabe se é dia ou noite, está dizendo que a pessoa está trabalhando. Com certeza. Direto. Sem o controle do tempo, se não tiver o relógio. Muito bem. É isso, então, podemos dizer, Rogério, que se o aluno tiver ligado na questão da língua portuguesa, interpretação de texto. Pura, galera. Pura. Lembra da professora Pura Moreno? Eita! Muito bem, Rogério. Você lembrou da nossa querida professora. Interpretação de texto, a Pura, que a nossa professora Pura Moreno está presente, porque é pura interpretação. Vamos lá. Questão 2. A Inglaterra pediu lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. Bonito texto também. Bonito texto. Muito. Esse aí tá mais para filosófico. Verdade. Não é isso? Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? A facilidade em se estabelecerem relações lucrativas transformava a cidade em espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. B. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. C. A construção de núcleos urbanos integrados por meio de transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. D. Grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística. E aí, o alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcado por péssimas condições de moradia,
saúde e higiene. Então, Rogério, essa questão aí está nos falando sobre a Revolução Industrial. Revolução Industrial, É isso? os desafios, né? Desafios. Daquele período inicial da Revolução Industrial lá no século XVIII, que já falamos aqui em aulas anteriores, onde as cidades eram altamente poluídas pela queima do carvão, né? Que não existia leis ambientais que cuidavam dessa situação. Também a questão da estrutura da cidade, aglomerações, habitações inadequadas, saneamento básico baixo. Então, o texto está falando tudo sobre isso, certo? O que mais? Fala lá. Tu já respondeu. Poxa, não era nem para eu ter falado, então. Não, mas assim, é porque a gente já falou em aulas anteriores, professor Jorge. Mas não tem como fugir, tem que falar. Tem que falar, tem que reforçar. Tem que reforçar. Poxa. E você já respondeu. Eu não posso ser um contador de uma história de suspense, então. Forrest Gump. Que eu já conto o final dela rapidamente. Então, já falei para vocês, mais ou menos. Então, a galera já assinalou. Já assinalou. Vamos lá, então, ver Bora. cada questão o que está errado. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá, vamos voltar para a letra A, Rogério. Olha só. A facilidade em se estabelecerem relações lucrativas transformavam as cidades em espaço privilegiado para a livre iniciativa. Não tinha muita livre iniciativa, não. Era o início dessas grandes indústrias. Ou seja, era muito pelo contrário, era o acúmulo do capital acontecendo na mão de poucos. É isso? O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava, não tinha planejamento urbano. O Rogério já falou que era tudo bagunçado, era um caos. Caos, muitos desafios, né? Isso, a construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte. Não tinha esses meios de transporte que facilitava, não. Era tudo muito precário. É isso, Rogério? Com certeza. E às vezes estava tudo junto, fábrica, periferia, não tinha essa divisão. Não tinha, não. Não tinha nada. Beleza. Então, vamos lá. De grandiosidade dos prédios onde se localizavam, revelava os avanços da engenharia e da arquitetura, transformando a cidade em locais de experimentação estética e artística. Bonito. Deus o livre, era muito feio. Bonito isso, né, professor? Não é? Então, tu falou ali. Falei a resposta. Uma resposta. Os alunos, na hora, meu amigo, a professora já respondeu, é a letra E. São fera, Rogério. São fera. Tu não pode ficar vacilando também, não. Também, né? Por quê? Porque os alunos são fera, eles pegam de longe, meu amigo. Esses alunos da mediação são fera. Marquei bobeira, mano. Aí, ó, o alto nível de exploração dos trabalhadores ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Marquei bobeira. Mas não interessa. O importante é que o nosso aluno relembrou, recapitulou e fixou a informação. É isso aí. Beleza? Questão 3. Uma imagem aí sobre também relacionada à Revolução Industrial, só que a gente tem aí esse momento agora, né, principalmente da segunda Revolução Industrial. Então, na imagem, no início do século XX, identifica-se um modelo produtivo, quase que eu falo já na hora da leitura da imagem, cuja forma de organização fabril baseava-se na alternativa A, autonomia do produtor direto. B, adoção da divisão sexual do trabalho. C, exploração do trabalho repetitivo. D, utilização de empregados qualificados. E aí, incentivo à criatividade dos funcionários. E aí, Rogério, quer conversar um pouco sobre isso? Com certeza. Eu quero começar falando sobre a E. A imagem, vamos falar sobre a imagem. A imagem primeiro? Vamos lá. Então, nós temos aí essa imagem bem característica de um sistema de produção lá da segunda Revolução Industrial, chamado de Fordismo, que tinha as suas características, que eu não posso falar, senão vou chegar na resposta correta agora. Vamos começar, pode falar. Tinha o Fordismo, onde eu tinha ali aquele cidadão trabalhando, muitas das vezes, o dia todo naquela esteira, produzindo, e durante todo o seu tempo de vida dentro da indústria, ele produzia, desempenhava uma única função. Que tornava ele alienado. Alienado. Ele chegava no fim de um produto acabado, aí ele olhava para aquele produto acabado e dizia, essa parte aqui eu fiz. Eu sei fazer isso aqui. Com certeza. O todo ele não sabia. Nem imaginava como tinha sido finalizado então, aquele. ele fazia todo dia aquela mesma coisa, ele era especializado em fazer aquilo. Isso mesmo. Já está começando a surgir a resposta, né?
Eles já entenderam a resposta, com certeza. Já. Vamos lá no quadro, vamos ver. Professor, eu acho que eu acertei, professor. O senhor falou aí que fazia um trabalho muito repetitivo. É isso aí. É isso mesmo. Então, ó, tinha autonomia do produtor? Não, isso aqui não tem nada a ver. Nada a ver. Autonomia do produtor. Ele não tem autonomia de nada. Divisão sexual do trabalho negativa, todo mundo desempenha. Todo mundo, inclusive crianças. Crianças. Não é isso? Não tinha essa divisão, não. Utilização de empregados qualificados. Não, você pode ver lá que as pessoas ali trabalhavam de qualquer jeito, não tinha uma forma tão, digamos assim, mais sofisticada de trabalho. Isso mesmo. Não é isso? Então não tinha esse negócio de incentivar a criatividade, não. Criatividade é uma coisa é uma palavra muito nova, justamente, muito né? moderna. O criativo autonomia é uma palavra moderna, criatividade é moderno. Com certeza. Então, era a exploração desse trabalho repetitivo. É isso mesmo. Beleza, galera? Ou seja, a pessoa fazia só aquela parte daquela produção. Chegava a peça para ele, ele só fazia a mesma coisa. E esse trabalho gerou várias consequências, doenças por movimentos repetitivos, problema na coluna, por ficar muito tempo ali naquela esteira, enfim. Então, são os problemas aí do trabalho durante a segunda Revolução Industrial. Que era o Fordismo. Fordismo, muito bem. Questão 4. A localização das primeiras indústrias ocorreu próximo à jazida de carvão e aos portos, principalmente no centro da Grã-Bretanha. Por esse motivo, houve grande industrialização nas chamadas regiões negras, como o professor Jorge, que é bom no inglês. Vamos lá. Yorkshire. Muito bem, professor. E Midlands. Olha só. E a próxima, na Escócia? Lowlands, na Escócia. Muito bem. E País de Gales, deixa comigo que não é no provocando drásticas transformações na paisagem antes dominada por campo agropastoris. Certo? A gente está verificando aí também uma evolução na transformação desse espaço, né, no caso da paisagem natural, para uma paisagem transformada aí a partir da indústria. Então, paisagem da Inglaterra no início da Revolução Industrial. Olha só, a gente consegue ver chaminés, né, professor Jorge? Indústria pleno vapor, e você já sabe o que certamente acontecia com essa liberação aí do carvão mineral. Já que você falou que as indústrias estão a pleno vapor, eu vou te falar um segredo meu. Fala aí. Vou falar, isso é para ti, não é para ninguém ouvir, não. Fala bem baixinho, então. Eu vou falar bem baixinho. Eu não gosto quando diz que um trabalho está todo vapor, porque nesse tempo aí, ó, isso aí que está todo vapor. É verdade. Então é uma coisa que está muito atrasada. Negativa, né? É verdade. É um trabalho que está muito atrasado e negativo, né? E negativo. Muito bem. Vamos lá. Então, e tu acredita que tem muita gente que vai refletir sobre isso que eu estou falando? Isso. Um trabalho a todo vapor é um trabalho que está atrasado, é no tempo do vapor. É verdade. Não é isso? Agora tem que falar, no tempo da nanotecnologia. Na nanotecnologia. É verdade. Estamos na era dos terabytes. Muito bem. Então, dentre as transformações na paisagem das primeiras regiões industriais, destaca-se: alternativa A, as grandes edificações tecnológicas. B, enormes fábricas expelindo fumaça poluente. C, o amplo número de operários vindo das zonas rurais. D, a infraestrutura de distribuição de energia. E aí, a conservação ambiental dos recursos hídricos. Rogério, essa aí... É isso mesmo, fala logo, detona a letra E, vai. Vamos detonar. A alternativa E está falando o seguinte aí, né? Que a conservação ambiental dos recursos hídricos. Olha só essa imagem, imagine que fumaça sendo liberada, esgota céu aberto. Então aqui não tem representando nada disso. Falamos também na questão anterior que eram muitos problemas aí de ordem ambiental nessa Não primeira... se falava nisso, Rogério. Não se falava em questão de conservação e nem de impacto ambiental. Era só devastação. Só devastação e produção a todo vapor. Todo vapor. É isso aí. Então, nós temos aí D, a infraestrutura de distribuição de energia. Não, também sem chance, ninguém vê nada ali de distribuição. E vamos analisar C, o amplo número de operários vindo das zonas rurais. Certo, veio, né, pessoas para a indústria. Mas aí não está falando, né, professor Jorge? Não tem a imagem nem texto de nada de migração, êxodo rural, campo-cidade, nadinha disso.
E as grandes edificações tecnológicas, se isso aí foi edificação tecnológica, hein? A gente está bem atrasado. Então vai ser enormes fábricas Expelindo fumaça poluente. Então, tava mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Aí ainda tem aquele detalhe. O aluno vê tão fácil, né? Ah, não acredito que é essa, né? Uhum. E às vezes é mesmo. Isso né? mesmo. E é a questão do Enem. Vamos lá para a questão 5. Ele falou em inglês agora. O modelo de produção industrial idealizado por Toyota, 1903 a 2013, passou a ser amplamente difundido a partir da década de 70 por uma empresa japonesa que se destaca como uma das grandes transnacionais do mundo na fabricação de automóveis. Os nossos queridos alunos já sabem que Com certeza. multinacional é essa, Rogério. Nesse contexto, qual é o modelo de produção que tem como características principais a flexibilização da produção? E agora? Just e time. Você falou bonito agora mesmo. Just time. Just in time. É isso aí, ó. Produção, que quer dizer produção no momento certo. Taylorismo, Rogério? Negativo. Será seu taylorismo? Não. Vou passar a dica. Se eu estou falando aí desse modelo, foi um modelo que surgiu aí na terceira revolução industrial. Exatamente. Então, Taylorismo e Fordismo não é da terceira revolução industrial. Então, já não marque essa aí, não. E aí nós temos C, Toyotismo, D, Toyota e o E, Taylorista. Taylorista. Tá ligado ao Taylorismo. Taylorismo. Colocou para confundir. O toyotismo está relacionado à Toyota. Muito... Mas aí nós temos uma questão de língua portuguesa. Nós temos uma questão de interpretação. Porque nós estamos falando de modelo de produção. Modelo. Não estamos perguntando a marca. Muito bem. Ok? Toyota é marca. O modelo de produção é o toyotismo. Marque aí, terceira revolução industrial, o modelo é conhecido como Toyotismo. Não é aí, Rogério, mas é o seguinte, garotada aí ficou confusa com isso aqui. Ficou, sim. Mas a gente entende, né? Claro. Entende, mas o que a gente precisa que o aluno entenda é que ele está pedindo, ó, qual o modelo de produção? Qual é o modelo? O nome do modelo é Toyotismo. Toyotismo, não... Toyota é a marca. Isso mesmo. Ok? Ok. Vamos lá na questão 6. E aí a gente está... Não, eu posso voltar aqui, Rogério? Pode, claro. Só para explicar mais uma coisa. É porque é realmente interpretação de texto. Então, se o aluno não tiver essa sensibilidade de perceber isso, ele pode errar. Com certeza. Né? Beleza, vamos lá. Fechou, mano. Questão 6. Segundo dados das contas nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2015, a indústria de transformação foi responsável por 8,9% do produto interno bruto, que é o PIB. Nesse mesmo ano, o setor de serviços representou 37,6% do PIB, o comércio 38,6%, agropecuária 8,3% e a construção civil 6%. A indústria total, constituída pela indústria de transformação, pela indústria extrativa mineral e pelos serviços industriais de utilidade pública, formada aí pelos fornecimentos de água, eletricidade, etc., representava aí 9,5% do PIB. Então, nós temos aí o gráfico, né, professor Jorge, dessa distribuição das atividades de maior participação do PIB brasileiro. Então, olha só, nós temos o destaque aí, o que o texto está falando, de maior participação, esses dois setores, né? Comércio com 38,6%, serviços aí com 37,6%. E a indústria total, 9,5% a participação, e a construção civil 6% e a agropecuária 8,3%. Beleza. Vamos lá. Vamos para o comando. A. O setor terciário que apresentou a maior participação econômica. Vamos lá. B. O setor primário que correspondeu à segunda maior participação econômica. C. A indústria de transformação se destacou entre as atividades do setor secundário. D. A indústria de transformação que apresentou a maior participação econômica no setor terciário.
Ou letra E, os setores secundário e primário apresentam a maior contribuição para o PIB brasileiro? Professor Jorge, numa questão desse modelo, é só fazer a relação das informações das alternativas com o gráfico. Exatamente. Então, é só marcar. Daí é mais tranquilo para esse aluno, não é, professor? Para ele chegar na resposta. Então, analisa a distribuição das atividades com maior participação e vai fazendo o comparativo com cada alternativa. Beleza. Então, olha só, setor terciário. Rogério, o que seria o setor terciário aqui, Rogério? É o setor, né, que compreende aí o quê? O setor de serviços e comércio. Olha o tamanho disso. Muito bem. Ok? Então, o setor terciário é muito importante, meus alunos, Com certeza. para a economia brasileira. Suma importância. É o maior, Maior. ok? Serviços e comércio é o setor terciário da economia. Muito bem. E olha o tamanho que isso representa na nossa economia. Olha a indústria, só 9,5. Beleza. Quebrou Então, sem mais delongas, Rogério, Marque aí a alternativa correta. Bora? vai lá. Agora. Setor terciário que apresentou maior participação econômica. Então, fechado. Beleza, professor Jorge? Tranquilo. Vamos lá, então. Era só analisar o gráfico, interpretação do gráfico. E entender o que é setor primário, secundário e terciário. Então, primário, agricultura e pecuária, agropecuária, secundária, indústria, já falamos. E o terciário, serviços e comércio. Questão 7. Convenciona-se chamar de revolução industrial um fenômeno de vertiginoso domínio humano sobre máquinas, bem materiais e ser humano que teve início na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e encerrou a transição entre o feudalismo e capitalismo, a fase de acumulação primitiva de capitais e de preponderância do capital mercantil sobre a produção. Completou ainda o movimento da Revolução Burguesa iniciada na Inglaterra no século XVII. Vários acontecimentos, né? O texto trouxe vários conhecimentos. Muito bem. Muito ligado à história. Isso mesmo. Então, tradicionalmente, a Revolução Industrial diferencia-se em 3 períodos, sendo o último período conhecido como alternativa A, Revolução Urbana Industrial. B, Revolução Robótica. C, Revolução Técnica. D, Revolução Técnica, Científica e Informacional. E a E, Revolução Industrial. Então, Rogério... Tranquilo, né? Tranquilo? Porque o que ele está pedindo? O último período. Ele só quer o último. Só o último. A última fase do capitalismo. Muito bem. São as fases do capitalismo que ele está pedindo aí. É isso? E essa fase, esse meio, né, é uma revolução que está ligada à tecnologia, à internet. Então, com essa dica, ele vai chegar à resposta rapidamente, né? Ele poderia pensar que pode ser a robótica, mas não. A robótica, ela é tecnologia aplicada. Com certeza. Quando a gente fala em revolução, é uma coisa muito maior. Com certeza, muito bem. Então, é essa aqui que a gente já falou em outras áreas, inclusive citou Milton Santos. Muito bem. Não é isso? Revolução técnica, científica, informacional. Show de bola. Uma dica aí, ó. Vai lá, professor Jorge. O Enem não é um bicho papão, mas ela é o quê? Uma avaliação que precisa interpretação em todos os seus itens. E você vai conseguir, meu querido aluno. Na hora. Bora para a questão 8. Temos aí um museu, trabalhador e trabalhadora. E temos aqui, né, as máquinas, né, a robotização, né, professor Jorge? É isso aí. Vamos ver o que pede na questão. A robótica aplicada à produção industrial e agrícola vem substituindo o trabalho humano, tanto nas indústrias como no campo, causando... Aí ele quer saber o que é a robótica, o aluno vai lembrar. Olha aqui, o aluno lembrou. Olha aí as máquinas aí representando a atuação no trabalho dentro da indústria e o trabalhador que a trabalhadora que exercia o trabalho dentro da indústria agora estão ali só no museu, né? Só no museu, porque agora quem trabalha são os robôs. Isso mesmo. Então, qual é que é o tipo de desemprego gerado? Isso, a robótica gera que tipo de desemprego? Ele vai lembrar. Ele sabe que não é o desemprego funcional, nem a alienação tecnológica, nem o aumento do trabalho humano, porque ele já está no museu. Isso mesmo. Nem a tecnologia inversa, Rogério. Então, só pode ser o desemprego estrutural, que nossos queridos alunos lembrou, Muito que bem. vimos isso durante as aulas.
Olha aí, ó, esse pequeno texto aí, questão 9 Enem. A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, do que resulta a permanência da má distribuição da renda. Exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerante às portas dos estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebidas. Mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combinam-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro uso da força de trabalho. Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pela A, crise bancária e o fortalecimento do capital industrial. B, inovação toyotista e a regularização do trabalho formal. C, impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. D, emergência da globalização e a expansão do setor secundário. Ou letra E, diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma superior. Não falou de diploma superior, nem de trabalho que exige nível superior. Emergência da globalização, não falou de globalização. Não. É isso? Impacto da tecnologia e as modificações. Essa aí tá aparecendo, hein, Rogério? Ah, sim, sim. Inovação toyotista e regularização do trabalho formal. Se ele está vendendo lá no estádio, como é que pode ser formal? Crise bancária, nem falou em banco. Também. Então, é isso? É a C. Impacto da tecnologia, as modificações na estrutura produtiva. A partir desse texto. Questão 10, professor. O setor secundário refere-se a atividades de transformação, ou seja, está relacionado à atividade industrial a partir da primeira revolução industrial, que ocorreu uma grande mudança nas relações econômicas, sociais e espaciais, com a introdução de uma série de inovações tecnológicas. A produção e a circulação de mercadorias aumentaram e atingiram mercados internacionais. Nessa nova lógica, estabelecida a partir da criação das indústrias, os países que não tinham o pioneirismo das inovações copiavam os modelos implementados nos países líderes da Revolução Industrial. Nesse contexto, as indústrias podem ser classificadas em A, bens de produção, bens de capital e bens de consumo. B, bens de produção, bens de base e bens de capital. C, bens industriais, bens de produção e bens de capital. E a D, bens de produtos agrícolas, bens de consumo duráveis. Ou letra E, bens de base, bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Aí só é uma questão que vai cobrar conceitos que já estudaram em anos anteriores sobre as indústrias, como elas podem ser classificadas, né? Então, é uma bagagem anterior. Então, quando a gente fala, marca aí, professor Jorge, é a A. Então, quando a gente fala da divisão da indústria, ela é dividida em bens de produção, bens de capital e bens de consumo. Então, às vezes, tem os bens duráveis e não duráveis dentro dessa dinâmica da indústria, né, professor Jorge? Exatamente. Bens de capital está relacionado, por exemplo, à questão do mercado financeiro. E aí? Como que foi o resultado? Então, essa prática que a gente traz aí do Agora Vai é para você exercitar realmente, né, professor Jorge? E anota, guarda esse material para você depois verificar a sua evolução no nosso próximo Agora Vai. Não é isso, professor Jorge? Fechou, meu amigo. Fechou, galera. Até o nosso próximo encontro. Daqui a pouquinho a gente volta aí com a nossa aula de revisão e com mais questões também, né, professor Jorge? Valeu, um abraço. Tchau.